O sextil é uma interação que acontece a uma distância de 60 graus entre um planeta e outro. Então, aqui eu trouxe aqui o exemplo desse sextil entre o Sol e Marte, tá? Então, essa linha azul aqui forma um sextil, que é esse ângulo de 60 graus. Então, aqui a gente tem um Sol a 5 graus de Escorpião e um Marte a 4 graus de Virgem. Essa é uma comunicação alegre, otimista, receptiva e empática. É como quando nos abrimos para uma relação priorizando a harmonia e o bem-estar. Captamos a fala do outro do modo mais positivo possível, com tolerância e compreensão. Então, o sextil, ele é muito aberto ao outro, ele escuta o outro com muita alegria. O filtro que ele usa para saber mais sobre o outro é desse lugar harmonioso, né? Então, aqui um Sol em Escorpião conversando com esse Marte aqui em Virgem, é muito isso. O que esse Marte em Virgem tem para contar para esse Sol? Esse Sol, ele tá ali atento ao que esse Marte tem para falar e vice-versa, e de uma maneira muito harmônica, muito aberta, muito alegre, muito descontraída. Então, ele aponta, esse tipo de comunicação aponta soluções criativas para transformar qualquer cenário que se apresente, pois há uma necessidade constante de graça e beleza. Então, é isso, né? Então, aqui nesse exemplo de Sol e Marte, são planetas que eles vão estar o tempo inteiro conversando sobre qual o melhor modo de deixar o cenário que eles se encontram mais belo, mais harmonioso. E eles vão... Quando a gente está falando de aspectos, a gente precisa entender isso. Então, um Sol em Escorpião conversando com um Marte em Virgem, esse Sol em Escorpião, aqui no caso é um Sol em Escorpião de casa 12. Esse Sol aqui, ele tá conversando com aquele Marte em Virgem lá de casa 11 e ele tá dizendo, me conta mais sobre o ângulo que tu tá vendo aí, me conta mais sobre as tuas habilidades, me conta mais sobre as tuas aptidões, porque eu quero utilizar elas para transformar a área aqui que eu me encontro do melhor modo possível. É uma comunicação, assim, bem amistosa, mas ela é bem sobre o entorno, de um certo modo, manter o entorno belo, manter o entorno harmonioso. Então, vai falar muito sobre a casa onde esses planetas se encontram. Então, esse Marte em Virgem na 11, a 11, então, vou dando exemplos aqui, né? A casa 11, então, é a casa das amizades, dos grupos, do social. Esse Marte em Virgem, ele quer agir, né? Marte é um planeta de ação, ele quer agir dentro dessa casa. É um Marte em Virgem, então ele age de uma maneira mais cautelosa, mais comedida. Ele não sai fazendo as coisas assim, né, aleatoriamente, no impulso. Ele é mais comedido. E ele vai se utilizar muito das habilidades desse Sol em Escorpião de casa 12 para conduzir ele nessas ações. Então, eles ficam se comunicando aqui o tempo inteiro quando eles estão em sextil, de uma maneira, assim, muito até prática, eu diria, assim, e muito, assim, sobre a área que eles estão envolvidos. Claro que essa questão da área, das casas, né, é para todos os aspectos, eles vão agir sempre em relação àquelas casas ali. Mas o sextil, ele vai trazer muito essa questão da graça e da beleza. Então, ele tá olhando, ele tá prezando pelo ambiente em que ele se encontra, em que eles se encontram, né? Os envolvidos nesse aspecto. Então, esse é um ângulo que categoriza tudo o que absorve como bom ou ruim, sendo extremamente sensível ao que considera desagradável e fazendo de tudo para modificar essa sensação. É isso, né? Então, esse Marte em Virgem ali na casa 11, o que ele captar dentro dessa casa, desse cenário que ele se encontra como ruim, ele vai lá conversar com o Sol e vai dizer, Sol,
Me dá uma mão aqui, como é que a gente pode deixar isso aqui melhor? O sextil, ele não aceita que algo fique desarmonizado. Ele quer harmonizar. Ele investe a energia de um sextil, ela é para isso. Ela prioriza isso, eu quero manter tudo sempre harmônico, sempre o mais belo possível. Então, essa conversa, ela vai ser sempre nessa linha. Se sente amedrontado e fragilizado diante de conflitos, perturbações, mudanças, tende a ceder e se adaptar a tudo para que não haja nenhum tipo de desconforto. Essa atitude muitas vezes soa como não sincera ao outro, pois pode mentir a si mesmo para não desagradar. Então, como qualquer aspecto, a gente vai ter questões aí a serem olhadas, questões desafiadoras, e esse é um desafio do sextil. Porque às vezes, vamos pegar aqui esse Marte em Virgem com esse Sol em Escorpião conversando. Se esse Marte em Virgem aqui se encontra numa situação que ele precisa, que não tá legal e ele precisa harmonizar de uma maneira ou de outra, um Sol em Escorpião de casa 12, que já é ali que tem uma questão aí bem de mistérios envolvidos, Sol em Escorpião já vai ter isso, a casa 12, ela tem também essa questão de segredos e de coisas ocultas. Então aqui sim, pode ser que a atitude desse Marte em Virgem para a intenção é sempre harmonizar, é sempre preservar a harmonia. Porém, pode acontecer de, às vezes, ele ser pego pelos outros em situações em que ele não está sendo verdadeiro. Ele não era bem aquilo que ele queria, não era aquilo que ele gostaria, não era aquilo que ele queria dizer, não era aquilo que ele queria fazer, mas ele está fazendo para preservar a harmonia e o bem-estar do ambiente. Então é isso, às vezes ele pode soar como não sincero ao outro, ele pode, sabe, às vezes para não desagradar, ele vai dizer que sim, 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 é isso aí, e na verdade não é. E isso vai ser transmitido. Então, é um aspecto que sempre vai precisar olhar para essa questão e colocar isso na balança. Então, será que essa minha atitude, será que isso aqui que eu tô fazendo compensa esse sim que eu tô dizendo para manter a harmonia do entorno e do ambiente, compensa em relação ao não que eu tô dizendo a mim mesmo? Porque às vezes pode ser que sim, mas às vezes pode ser que não, né? Então esse aspecto, ele vai trabalhar muito nesse sentido. É isso.